Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Insight com os Dados. Aqui eu trago as estratégias para você se tornar um analista de dados disputado pelo mercado em 6 semanas e faturar a partir de R$ 5.000 por mês. Eu sou Lucas Amorim e no tema de hoje eu vou mostrar para você 14 configurações que eu faço em todo o projeto de Power BI. Se você não é inscrito ainda, se inscreva agora porque toda semana eu posto conteúdo aqui sobre Power BI. Vamos para a vinheta e depois a gente vai bater um papo sobre isso. Então vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês aqui na minha tela as 14 configurações que eu faço em um projeto de Power BI. Pode ser que se você esteja trabalhando com engenheiros, com pessoal de UX, você não vai precisar aplicar tudo isso aqui, beleza? Mas se você está iniciando e está criando seus primeiros relatórios ali, aí sim você vai ter que seguir todo esse passo a passo e eu tenho certeza que vai te ajudar muito a entregar um relatório muito mais elegante. Então, o primeiro passo, para quem não sabe, aqui é o Power BI Desktop, tá? Com essa ferramenta que a gente faz todo o desenvolvimento dos nossos dashboards. Então, o primeiro item que eu faço é alinhar os objetos. O que é isso, Lucas? Você pode perceber que aqui a gente tem alguns cartões na tela e esses cartões não estão alinhados, ou seja, estão soltos. Então, quando você disponibiliza um relatório desse para o seu usuário, você vai causar um desconforto desnecessário. Por quê? Ele vai bater o olho aqui e vai ver que você não teve capricho para deixar isso tudo alinhado ali em cima. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é deixar esses cartões aqui na mesma altura desse. E como que a gente faz isso? Com Ctrl selecionado, vamos colocar todo mundo aqui. Agora aqui na guia Formato, você tem a opção Alinhar. E aqui no alinhar você tem várias opções, alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, mas o que eu quero primeiramente é alinhar na parte superior. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o card que estiver mais acima e elevar os demais na mesma altura. Então vamos fazer isso, alinhar na parte superior, já subiu todo mundo e agora aproveitando você pode ajustar o espaçamento entre eles. Então também na guia formato, alinhar você tem distribuir horizontalmente. Então ele vai pegar os 3 cartões e colocar o mesmo espaçamento entre eles. Feito isso, ok, agora sim você tem um espaçamento bonitinho entre os seus cartões. Você pode fazer isso também na forma vertical. Então aqui foi horizontalmente, vamos fazer na forma vertical. Selecione todos os seus cartões, guia formato, alinhar. Primeiro, você tem que colocar todo mundo à esquerda, então vou usar esse primeiro cartão como parâmetro para colocar todo mundo no mesmo nível dele. Então, alinhar à esquerda, alinhar à esquerda. E agora sim, você também pode arrumar o espaçamento. Alinhar, distribuir na forma vertical. Você vê que esse do meio aqui desceu um pouquinho. Agora sim, a gente tem os nossos cartões alinhados perfeitamente. Mesmo se você acha que já está alinhado quando você receber um projeto ou está desenvolvendo ali, faça isso para certificar, porque você pode ter aquele usuário com um olhar muito crítico e ele vai ver um certo desalinhamento ali, seja de centímetros, que vai te causar retrabalho, vai abrir um chamado para você arrumar, ok? Então, primeiro ponto, alinhar os seus objetos. Aqui eu só mostrei cards, mas pode ser que você tenha gráficos, pode ser que você tenha outros tipos de visuais e aí serve da mesma forma você usar esse método de alinhamento. E a segunda configuração é separador de milhar. A mesma forma, se você disponibilizar um relatório assim para o seu usuário, você vai causar um desconforto desnecessário. Por quê? A pessoa vai receber essa informação lá e vai perguntar: Lucas, você está falando de 29 milhões? Você está falando de 29 mil? Eu não estou sabendo porque está tudo junto. Então sempre coloque em separador de milhar para informar o seu usuário o que ele está lendo. Lembre-se, pessoal, um relatório é para ajudar o seu cliente final a tomar uma decisão e não causar uma confusão, ok? Então, vou selecionar aqui esse card e a gente vai procurar a medida que a gente está utilizando nele. Para quem não sabe o que é DAX, que foi a medida que eu utilizei para fazer isso, é a linguagem de programação do Power BI para a gente criar os nossos cálculos, as nossas métricas. Então, eu gosto de fazer uma comparação bem simples, que é as suas fórmulas lá do Excel. Você não usa o soma, você não usa o PROC-V, o mínimo, o máximo. Aqui também a gente utiliza uma fórmula parecida para chegar no mesmo resultado. E aqui na playlist eu tenho um vídeo só falando de DAX. Então, se você tem curiosidade, dá um pulinho lá, assiste, que eu mostrei várias funções mais utilizadas no dia a dia. Depois você volta para cá. Eu vou clicar aqui nesse Total Sales, que é a medida que a gente criou. Ele traz aqui a pop-up, né, que foi o desenvolvimento, a função que a gente usou para isso. E aqui você tem as ferramentas das medidas.
E aqui você simplesmente vai clicar nessa vírgula para ele separar as dezenas para a gente. Agora sim, a gente está falando de 29.358.000. Vamos fazer a mesma coisa para essa quantidade aqui. Tá fácil, né? A gente entendeu que é 60.398, mas não custa nada também deixar isso mais amigável. Mesma coisa, vou clicar aqui na medida e vou clicar na vírgula e ele já vai separar os 60.000 para a gente. Isso aqui, muita gente na hora do desenvolvimento acaba esquecendo de fazer e é um ponto muito importante que vai ajudar muito na leitura dos seus dados, porque isso muitas vezes vai estar em gráficos, em mapas, enfim, vai facilitar muito a leitura. Terceira, organize as suas medidas. Então você percebeu que a gente fez o separador de milhar e também essa é uma prática muito legal, o seu usuário não vai ver, tá bom? Se ele for um cara que só vai analisar os seus relatórios, isso aqui não vai ficar visível para ele, só que para você vai ficar muito mais fácil a sua organização, na sua modificação das suas medidas se você precisar. O que eu estou falando? Aqui na nossa tabela FACT Internet Sales, tudo que a gente tem aqui em formato de calculadora é uma medida. Ó. Então aqui a gente tem a medida de Average Amount, a gente tem aqui uma medida de quantidade, outra quantidade, e essas medidas estão misturadas com os campos dessa tabela. Então fica muito ruim você ficar misturando os assuntos aqui. O que é recomendável em um projeto de Power BI? Você ter uma tabelinha só para organizar o que for medidas. E é isso que a gente vai fazer, isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, primeira coisa, página inicial, e aí você tem aqui, E é isso que a gente vai fazer agora. Então, página inicial, você tem duas formas de fazer a sua tabelinha, tá? Página inicial, você tem aqui inserir dados, é como se você estivesse colocando dados aqui na mão, no seu relatório. E aqui eu vou colocar, só vou dar um nome aqui embaixo, ó, dessa tabela, que vai ser underline medidas. Vou carregar, não vou fazer mais nenhuma outra alteração. Você vai perceber que aqui no canto direito, ele vai criar uma nova estrutura de tabela para a gente. Criou, aqui eu vou minimizar essa tabelinha e aqui a gente já tem as nossas medidas. E o que a gente tem que fazer agora? Colocar todas aquelas medidas que está Internet Sales para cá. Como que a gente faz isso, tá? Eu vou mostrar uma forma não muito prática, que você vai demorar muito tempo, e uma forma para você fazer de uma vez só. A primeira delas é clicar na sua medida, então aqui eu estou com a Average Amount, e aqui ó, em ferramentas de medida, você tem a tabelinha que ela está hospedada. Então aqui a gente está na Internet Sales, mas eu vou colocar ela em medidas. Feito isso, ele vai dar um reload aqui na tela, e agora sim, você colocou a medida que estava lá embaixo para essa tabelinha aqui. Mas concorda que se você tiver muitas medidas aqui nessa tabela, você tem que fazer uma por uma. Então não é a melhor prática. Como eu faço, tá? Então a gente vai vir aqui para a guia de modelo. E aqui na guia de modelo, eu vou abrir aqui a minha tabela FACT Internet Sale, onde estão as minhas medidas. Eu vou selecionar aqui ó, uma medida, por exemplo, ó, quantidade amount, e aqui eu vou vir nos 3 pontinhos dessa tabela. E aqui você tem uma informação muito legal, aqui, ó, selecionar medidas. Então ele vai entender tudo que é medida que está dentro dessa tabela. Feito isso, você pode colocar aqui no canto esquerdo qual tabela que você quer que essas medidas vá. Então aqui eu vou colocar medidas. Feito isso, ele vai dar um reload. Agora sim, quando você abrir aqui, todas as medidas foram para essa tabela, tá bom? Esse é um recurso muito bacana que vai te poupar muito tempo na organização e quando você precisar fazer alguma alteração nelas. Quarta configuração, formatação condicional. Isso aqui também é muito bacana. Por quê? Quando a gente está trabalhando num gráfico, a gente precisa realçar o que é positivo e o que é negativo. Nesse exemplo aqui, a gente está mostrando o total de vendas por ano. Você percebe que aqui em 2014, a gente, por algum motivo, tivemos uma caída, tivemos um decréscimo lá nas vendas e ficou em 16 mil negativo. Então, a gente precisa mostrar para o usuário que alguma coisa aqui não está legal. É como se fosse um farol mesmo. E como que a gente faz essa formatação aqui no Power BI? Eu vou selecionar o visual, eu vou vir aqui em formatar o seu visual e aqui em colunas, ó, nas cores, a gente pode aplicar essa formatação, que é esse FX. Todo visual que você vê um FX é porque você pode aplicar alguma condição, alguma formatação condicional lá. Eu vou clicar aqui no FX e aqui você tem essa pop-up de configuração e a primeira coisa que eu vou mudar é o estilo do formato. Então eu não quero gradiente, eu quero baseado em uma regra. E qual vai ser essa regra? Em qual campo você quer se basear para isso? Eu não quero basear nesse campo e sim a medida que eu criei. Então é nessa medida aqui, ó.
E agora sim a gente coloca quais são as condicionais. Primeiro, se o valor for maior ou igual a 0 e o seu número for menor ou igual a 0, então eu vou colocar aqui esse vermelhinho, tá bom? Então tudo que for menor que 0 aqui, ele vai deixar vermelho. Nova regra, se for maior que 0 e o número for menor que o máximo. Então aqui eu não vou estabelecer qual vai ser o maior número para ele deixar verde. Ele sempre vai pegar maior que 0 para colocar essa formatação aqui pra gente. Se viu que é bem simples, feito isso eu vou dar um OK. As cores aqui também você pode escolher qualquer cor. E se não tiver a cor que você quer aqui, você pode vir mais e colocar um código, que é o hexadecimal, que a gente chama, tá bom? Fica aí aberto para você utilizar a paleta de cores da sua empresa. Feito isso eu vou dar um OK. Agora sim, você percebe que tudo que ficou negativo ele deixou vermelho, tudo que é positivo ele deixou nesse verde clarinho aqui, que a gente pode até mudar depois. Deixa eu até mudar, colocar um verde mais escuro aqui. Vou abrir esse mais cores, vou deixar esse verde aqui, por exemplo. Ó. Beleza. Agora sim, tudo que é positivo verde, tudo que é negativo rosa ou um vermelho aí, vai depender da sua empresa. Formatação condicional é muito importante para você transmitir a mensagem de forma rápida para o seu usuário final. Quinta configuração, remova o fundo das imagens. Pessoal, eu vejo muito relatório por aí, onde a pessoa vai lá no Google, pega a primeira imagem que vê pela frente e coloca no relatório. Não façam isso, tá bom? Porque você vai criar um ar de amadorismo, uma pessoa que não teve cuidados ali para montar o relatório. Por quê? Olha aqui, ó, eu peguei essa imagem lá do Google, a primeira que eu vi da Microsoft. E aqui vocês percebem que veio com esse fundo quadriculado. E o ideal é você sempre trazer já sem um fundo. Então, tem duas formas de você fazer isso. Eu vou abrir aqui o meu navegador e, por exemplo, eu vou procurar por aquele logo lá da Microsoft. Ó, logo Microsoft. Aqui eu vou colocar em imagens e aqui a gente vai começar a procurar. Eu vou clicar nesse primeiro aqui. Ele está com fundo branco, não é isso que eu quero. E eu vou começar a procurar outros aqui. Ó. Esse aqui está carregando, também está com fundo branco. E qual é a dica que eu dou para você procurar imagens sem o fundo? Procurem por PNG, tá bom? PNG é uma formatação que você traz as imagens já sem o fundo. Então vamos clicar nessa aqui para ver se ela já está sem o fundo. Olha aqui, ó. Ela ficou com o fundo quadriculado, mas pode ser que seja a mesma coisa que está lá no Power BI, né? Aí a gente precisa extrair para verificar se realmente é verdade ou não. Então eu vou salvar essa imagem como, eu vou colocar aqui 2, vou dar um salvar, beleza, vou voltar para o Power BI e vou importar essa imagem para a gente verificar. Então, inserir, imagem e vou colocar aqui, ó. Você já percebe que quando eu coloquei aqui, ele já não trouxe esse fundo quadriculado aqui, ó. Então, pode ser que deu certo. Vou abrir. E beleza, e olha aqui a diferença de você trabalhar com a imagem sem fundo com uma imagem com fundo que fica muito feio. Essa é a primeira forma, tá? Lucas, mas eu não consigo encontrar uma imagem sem fundo. Aí tem uma técnica muito legal que é você usar um site que eu uso bastante, que é o remover fundo. Então aqui, ó, eu vou colocar remover. É só remove, tá? Remove BG, que é background. E aqui ele vai pedir para você qual a imagem que você quer tirar o fundo. Então, eu vou colocar aquela imagem lá que a gente importou para o Power BI que está com aquele fundo quadriculado. Upload imagem, vou colocar aqui download e vou colocar essa imagem aqui da Microsoft. Ele está começando a fazer a leitura e vamos ver se ele vai conseguir remover aqui o fundo para a gente. Olha que bacana, ele conseguiu fazer o que a gente queria. Depois disso, é só você vir em download, baixar a sua imagem e agora eu vou apagar essa daqui, ó. Sai fora, não quero você. E vou importar a que a gente acabou de arrumar. E olha aqui que legal. Você viu que em poucos passos a gente pegou aquela imagem com aquele fundo horroroso e já transformou num logo bem mais profissional, ok? Remova o fundo das imagens. Aqui fica a minha opção para vocês. Sempre utilizar imagens sem fundo nos seus relatórios. Sexta configuração. Oculte os campos IDs. O que é isso, pessoal? Quando a gente cria um modelo dentro do Power BI Desktop, a gente precisa fazer os nossos relacionamentos, que é o quê? Uma tabela conectada na outra. Então, vou aqui para o modelo, ó. Isso aqui é o relacionamento que a gente chama, né? Onde a gente diz que uma tabela vai se conversar com a outra. E para fazer esses relacionamentos, a gente precisa de campos-chave, que são campos incomuns entre as duas tabelas. Só que, geralmente, esses campos não precisam ser mostrados para o nosso usuário final. Então aqui, ó, quando eu abrir aqui essa sexta configuração,
Vocês podem perceber que eu coloquei numa matriz tudo que é campo-chave. Então aqui a gente tem o campo de moeda, o código do nosso funcionário, o código de novo, né, que é o Key, o código do nosso cliente. Essas informações não vão ser necessárias para nada para o seu usuário final. Então, se você deixar aqui, pode ser que você cause uma confusão desnecessária também. Eu vou filtrar aqui só por key, que eu sei que são os campos-chave do meu modelo. E olha o tanto de campos-chave que a gente tem aqui. Então, uma das práticas que eu utilizo nos meus projetos é ocultar essas informações para o seu usuário não ficar sabendo e não acabar clicando sem querer. Como que a gente faz isso? E aí tem algumas formas, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui de novo. E aqui você pode fazer uma por uma. Então, você pode vir aqui no botão direito, em cima do seu campo. E aqui você tem, ó, ocultar. Então, nesse momento, ele vai colocar um olhinho ali fechado na frente dessa coluna. E a partir daí, o seu usuário não vai ver. Ó. Percebe que aqui ele já sumiu. Só que se a gente vir aqui no modelo de tabela de dados, né? Eu vou colocar aqui de novo. E olha aqui, ó, ele aparece aqui pra gente, só que ele está falando que está oculto. Essa é uma forma. Só que pegando lá naquele gancho das medidas, você pode ter muitos campos de ID aqui. Então, não tem como você fazer um por um, você vai ficar muitos dias. Minha dica é, vem aqui na guia modelo, vem aqui, escreve key, e com o Ctrl selecionado, você vai selecionar todos os campos de ID. Então, currency key, todas essas aqui, você vê que está ficando cinza, né? Ó, vou selecionar todo mundo. E agora sim, com o botão direito, você vem aqui em ocultar da visualização do relatório. É a mesma coisa daquele ocultar que a gente fez antes. Olha aí, todo mundo já está oculto e aí o seu usuário não vai ver essas informações lá no relatório e você poupa um trabalho desnecessário depois, ok? Então, essa parte é muito importante aí para vocês fazerem no dia a dia. 7. Mostre somente o necessário. Como assim, Lucas? Somente o necessário? Olha aqui, ó, vocês estão visualizando esse relatório e olha o tanto de informação que você tem aqui. A gente está mostrando o total de vendas por clientes. Aqui a gente está trazendo desde o cliente Chu, e se a gente for com a barrinha de rolagem aqui, ó, você tem vários outros clientes. Só que se o usuário quer ver isso aqui, ou ele quer ver um top 10 clientes que mais são rentáveis para a sua empresa. Essa é uma pergunta de negócio que você tem que se fazer, tá bom? Então, primeira coisa, como que a gente melhora aqui esse gráfico para trazer só informações relevantes? Eu vou clicar nesse visual, vou abrir essa opção de filtros, e aqui, ó, no last name, que é o nome dele, né, eu vou colocar para ele trazer os top 10, só aqueles que tiveram maior faturamento. Para isso, você vai mudar aqui de filtragem básica para N top superior, e aqui eu quero trazer os 10 melhores. Feito isso, você vai ter que colocar uma medida aqui para usar de ranqueamento para isso. Então, eu vou colocar esse total sales mesmo, por valor, e vou dar um aplicar. Perceba que nesse momento esse visual vai ser renderizado e vai mostrar só os top 10. Feito isso, olha aqui, ó. Agora sim você tem um gráfico muito mais amigável e vai trazer mais informações para o seu cliente final. Por exemplo, esse show é realmente o que dá mais faturamento para minha empresa, no total de 310 mil. Esse Rodrigues também é o último do meu top 10, mas mesmo assim ele traz faturamento bom para a empresa. Não, eu quero ver uma análise invertida, eu quero ver os 10 clientes que menos são rentáveis para mim. Então, mesma coisa, seleciona o visual, em vez de ser superior, inferior 10, ok? Aplica, olha aqui. Agora você sabe que o Rivas é o cliente da sua empresa que mais dá lucro. Então, você pode ter uma tomada de ação ali. Mostre somente o necessário, não precisa sempre ter tudo na tela. 8ª configuração. Dica de ferramenta, isso aqui também é muito bacana. O que é dica de ferramenta, Lucas? Aqui a gente tem um gráfico top 10 produtos, aqui a gente tem as descrições dos produtos, só que eu queria passar o cursor aqui em cima e ver desse produto quais foram as cores que mais saíram, também em um único gráfico. Isso aqui é muito legal para você não economizar gráfico, né? Economizar espaço ali na tela e também ter todas as informações em um mesmo tempo. Para isso, eu vou ter que abrir uma página aqui a mais, e aqui eu vou chamar ela de dica de ferramenta. A gente vai precisar fazer algumas configurações aqui. Primeiro, eu vou aqui nessa folhinha no pincel. Informação da página, ela vai ser uma dica de ferramenta, permitir usar como dica de ferramenta. Você já vê que ela já diminuiu o tamanho, beleza? E aqui em configuração da tela, também, se não estiver aqui
colocado como dica de ferramenta, coloquem aí, dica de ferramenta, e aqui eu vou alinhar no meio, beleza? Feito isso, agora a gente vai criar o gráfico que a gente quer que apareça quando o usuário parar o cursor lá naquele top 10 produtos. Eu vou colocar aqui, ó, uma tabelinha, e eu vou colocar nessa tabelinha aqui a cor do meu produto, então vou colocar aqui na minha Gym Products, colocar Color, e nessa cor também eu vou colocar a minha medida de Total Sales, ok? Simples assim. Vou diminuir aqui. Você pode até melhorar essa tabelinha se você vir aqui em pré-definição de estilo. Vou colocar cabeçalho em negrito. Beleza. Eu vou deixar justamente assim. Agora eu vou voltar para aquela tela. Então primeiro eu vou ocultar essa daqui porque eu não quero que essa aba vá para o meu usuário final e sim só o conteúdo dela. Então eu vou ocultar a página. Agora você volta aqui para o seu visual. Vou clicar nele. Aqui você tem o pincel, formato de sua visualização e você tem geral. Aqui em geral você tem dicas de ferramenta, já está habilitado. Lucas, mas por que não está aparecendo lá? Porque esse dica de ferramenta que o Power BI deixa como padrão é isso aqui, ó. Ele traz a categoria do produto e ele traz o valor dele, ó, que é o default, né, que é o padrão. Só que a gente não quer isso, então vou vir aqui em dica de ferramenta. Em vez de ser essa página automática, eu vou colocar a página que a gente criou, que é aquela lá que a gente deu o nome de dica de ferramenta. Feito isso, agora quando a gente parar o cursor aqui em cima, ele vai trazer as cores para a gente, ó. Então, para esse produto aqui, mountain bike, a maioria for da cor preta, tá bom? Esse aqui segundo, também preto, esse aqui silver, black, preto também, né? Ó, esse aqui teve todas as vendas para esse cara aqui foi da cor vermelha, ok? E assim sucessivamente. É porque aqui também já estava a cor do seu produto, tá? Mas você poderia colocar outras informações também, como a quantidade de clientes que comprou esse determinado produto. Então, dica de ferramenta, ele vai poupar gráfico na sua tela e vai deixar uma interatividade muito bacana. Identifique tabelas fatos e tabelas dimensões. Isso aqui também é uma parte muito importante do seu projeto, não estará visível para o seu usuário final, mas em questão de organização para você e os outros desenvolvedores ficará muito mais fácil. O que é isso, Lucas? É a gente olhar as nossas tabelas aqui do lado, identificar se nela a gente está falando de fato, que são os registros, as ocorrências, ou se a gente está falando de dimensões, que são as características daquele fato. Então a gente costuma utilizar um D mudo, que coloca como dimensão, ou um F mudo, que a gente traduz para fato. E é bem simples, tá? Você vai olhar o conteúdo da sua tabela e aqui, currency, eu sei que está falando dos detalhes da moeda daquele fato. Então aqui na frente dessa tabela, eu vou dar um duplo clique e vou colocar um D mudo, simplesmente assim. Porque outro desenvolvedor que entrar aqui nesse projeto vai saber que nessa tabela só tem informações de dimensão. Employee, mesma coisa, tem características do nosso funcionário, então vou colocar um D mudo. Internet Sales, opa, aqui a gente está falando de fatos, né? Que a gente está falando de valores quantitativos, vendas, quantidade, a data que aconteceu isso. Então aqui eu posso colocar um F mudo, porque isso está dizendo que tem informações de eventos que aconteceram. Produto, aqui são características, né? Informações de cadastro, também um D mudo. E pronto, aqui você já conseguiu, de forma bem fácil e rápida, organizar o que é fato e dimensão dentro do seu modelo. E eu garanto que isso vai ajudar muito se você tiver um projeto de colaboração com outro desenvolvedor. O que é isso? Você faz uma parte, salva, manda para ele, ele faz, salva, manda para você. Fica muito mais fácil essa interação, ok? Faltou a The Customer também é um D, porque é uma dimensão que tem informações do nosso cliente. Vamos para a 10ª? Aqui você tem bloquear objetos. Aqui deu algum probleminha, questão que a gente fez nos outros, né? Vamos só colocar alguma informação aqui, ó. Medidas, vamos colocar aqui esse cara aqui, ó. Beleza. Bloquear os seus objetos. O que é isso? Quando você termina de montar o seu visual aqui no Power BI, você por algum motivo você faz assim, ó. Você simplesmente desalinha os seus objetos que já estava perfeitamente, só precisava publicar para o seu usuário final. Para você não ter esse problema, o Ctrl Z funciona, tá bom? Mas se você não quiser ficar apertando Ctrl Z toda vez que você desalinhar alguma coisa, você pode vir aqui em exibição, bloquear objetos. Quando você faz isso, você não consegue mover nenhuma dessas caixinhas e gráficos para nenhum lugar. Isso aqui te resguarda que você sempre vai ter o seu modelo fixo no seu projeto. Aí você pode trabalhar na modelagem, você pode trabalhar nas suas medidas DAX, tá bom? Bloquear objetos ele é muito importante para você que já está finalizando o seu relatório e não quer ali mexer nada de lugar, ok?
Desligar distribuição de coluna no Power Query. O que é isso? Lá no Power Query, que é a ferramenta onde a gente faz os tratamentos dos nossos dados, ele tem uma opção lá que você pode deixar habilitado o perfil da coluna, que ele mostra a quantidade de valores nulos, quantidade de distintos. Só que muita gente não sabe que isso deixa o seu modelo muito pesado, tá bom? Ainda mais se você estiver trabalhando com muitos registros. Então a minha opção para vocês é desligar. Só habilite lá no final para você ver se está tudo certinho, depois desligue para você ter uma boa performance aqui no seu modelo. Como que a gente vê se isso está habilitado ou não? Então, página inicial, transformar dados, ele vai abrir você no Power Query, para mim colocou aqui do lado, ó. E é isso aqui que eu estou falando, ó, distribuição de colunas, tá bom? Ele traz aqui se está 100% válido, 100% vazio, se tem algum erro, isso para cada coluna de cada tabela. Então, por isso que pode deixar o seu modelo extremamente lento. Você vê que ele fica até carregando aqui, ó, isso é um problemão, tá? Como que você faz para desabilitar isso? Exibição, distribuição de coluna, arranca fora, não deixe isso habilitado. Se você tiver um processo de ETL muito grande e no final você quer ver se está tudo ok, no final dele você vem, habilita, checa aqui se está tudo belezinha, depois desabilita. Painel de navegação entre páginas, isso aqui também é muito legal. Como isso era feito antes, tá? Você tinha que vir aqui em exibição, indicadores, você tinha que criar um indicador novo aqui, ó, indicador, página 12, por exemplo, tá? Eu criei um estado padrão aqui da página 12 e, por exemplo, vou lá na página 1 e vou colocar um botão aqui, alguma coisa para a gente navegar para lá, ó. Então, vou aqui em inserir, botão, vou colocar um botão em branco aqui mesmo, ó. Vou trazer ele para cá, tá bloqueado os objetos, né? Eu não consigo, desabilitei os objetos bloqueados. E agora eu vou falar que quando eu apertar esse botão, ele vai levar a gente para algum lugar. Então, aqui em ação, eu vou colocar aqui indicador e eu vou falar para ele que eu quero navegar lá para a página 12. Feito isso, clico com Ctrl, vou lá para a página 12. Mas percebe que aqui a gente tem um monte de página. Imagine você fazer esse mesmo processo para todo mundo. Isso ia demorar muito tempo. Então, nas últimas atualizações da Microsoft, ela melhorou bastante esse quesito, que é o quê? Você vai vir aqui na página Inserir, você vai vir aqui em Botões e aqui, ó, você tem um Navigator. E nesse Navigator você vai colocar navegador de páginas. E olha que bacana, ele já coloca um botão para cada página do seu relatório. Olha que massa isso aqui, galera. Então aqui, ó, a gente está na página 12, mas se eu pressionar o Ctrl, tá? Tudo que a gente faz aqui no Power BI Desktop para testar em questão de navegação, você tem que usar o Ctrl. Então eu vou navegar para a página 1 com o Ctrl selecionado e já fui lá para a página 1. Aqui na página 1 não vai ter esses botões, tá bom? Você vai ter que vir aqui também e adicionar ele para todas as páginas. Só que você concorda que fica muito mais fácil você fazer a navegação dessa forma. Então, deixa eu voltar aqui para a página 12. Também você pode alterar aqui as informações, o layout, tá, desses botões. Se você não quiser que seja esse quadrado aqui, você pode mudar aqui a forma. Ó. Aqui tem retângulo, aqui você tem hexágono, aqui você tem até um coração, ó. Beleza? Então aqui você pode brincar bastante para fazer as interações entre as páginas do seu relatório. Isso aqui foi lançado recentemente, mas eu já estou utilizando nos meus projetos. Utilize o Bravo para exportar suas tabelas. Muitas vezes, quando a gente está criando o nosso indicador, a gente precisa fazer algumas exportações para validar se o número realmente está vindo daquele jeito da base. Eu faço isso bastante, tá? E como isso era feito antes? A pessoa vinha aqui na guia de dados, escolhia a sua tabela, então vou colocar aqui The Currency, e aqui eu vinha em copiar tabela. Copiava a tabela, abria um Excel e colava lá no nosso Excel todas as informações que a gente copiou daqui, ó. Vim aqui e colei, beleza? Mas qual a melhor forma de você fazer isso? Recentemente também foi lançada uma ferramenta Bravo BI, que é um plugin que você instala no Power BI Desktop para você conseguir fazer outros tipos de tarefa. E quando você instala essa ferramenta aqui, ela fica em ferramentas externas. E aqui você vê que eu tenho algumas ferramentas que eu posso utilizar. Lucas, onde eu encontro esse tal do Bravo? Então você vai vir aqui no seu navegador e você vai colocar Bravo BI. Simplesmente assim. Você vai ter aqui o primeiro link, que é do SQL BI, que foi a empresa que criou esse plugin para a gente. Feito isso, você vai vir aqui e fazer o download. Depois que você instalar, a próxima vez que você abrir o seu Power BI Desktop, ele já vai estar lá dentro. E como que a gente utiliza esse cara, Lucas? Eu vou abrir aqui esse Bravo.
Ele vai abrir outra pop-up para a gente, tá bom? E nessa pop-up você tem algumas configurações de exportação de tabelas. Ó, aqui já está falando que eu tenho uma nova versão, por enquanto eu não vou atualizar. E aqui você tem essa guia de Export Data. Nesse Export Data você tem aqui algumas opções para exportar. Olha que bacana. Por exemplo, eu vou exportar aquela tabela lá, ó, deixa eu melhorar isso aqui, ó, de The Customer. E aqui você pode selecionar o formato que você quer exportar isso. Você quer em Excel, você quer em CSV. Aí você escolhe. Feito isso aqui, só dá o Export Selected. Ele vai procurar a tabelinha. Eu vou deixar aqui mesmo, selecionar a pasta. E nesse momento ele vai começar a fazer o download para você. Olha que bacana, já exportou. E agora é só vir aqui na minha guia de downloads. E já está aqui o meu thecustomer.csv. Isso aqui é muito legal também para quando você tem uma tabela muito grande. Que aquele Ctrl+C lá que a gente mostrou na última opção, talvez não funcione. Então aqui você vai se resguardar que todas as colunas e linhas vão ser exportadas para o seu arquivo do Excel ou CSV. Beleza? Essa é uma dica também que eu garanto que vocês vão precisar fazer no dia a dia. E vamos para a nossa última, que é exportar para PDF. Também deu o mesmo erro do outro lá, porque talvez a gente fez alguma alteração. Não tem problema, eu coloco de novo. Então, vamos colocar aqui no eixo Y. Ok. Exportar para PDF, Lucas. Muitas vezes, quando você está desenvolvendo o seu relatório, o cliente lá já quer olhar como é que está ficando o seu layout. Então, você pode exportar isso aqui lá para o PDF e já mandar para ele. Por exemplo, aqui na guia arquivo, você tem essa opção aqui, ó, exportar. Então, você vem em exportar e você tem a opção PDF, só para você mostrar para ele o que você está fazendo. Nesse momento, o PDF vai página por página e tirar um print para você. Depois de tudo, ele vai compilar em um arquivão só e aí você pode mandar para o seu cliente. Olha aqui, ó, já exportou para a gente 14 configurações que eu faço no projeto Power BI, que foi a primeira página. E se você for para baixo aqui, ó, você vai ter todas as suas telas exportadas para o PDF, para o seu usuário fazer a navegação que ele quiser. E esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curtem, se inscrevam aqui no canal para vocês receberem todas as notificações que eu posto aqui sobre Power BI. O meu muito obrigado e vejo você no próximo vídeo.